Fala aí, cidadãos! Para quem não me conhece, o meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje estou aqui no canal do Cidade Tech trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez do Galaxy J7 Prime e vou contar para vocês o que eu estou achando. Então, aguarde a vinheta. Bom, galera, e se eu não errei a conta, esse aqui é o terceiro J7 que chega aqui no Brasil. Teve o J7 original, o Metal e agora esse, o Prime, que mesmo não tendo o nome Metal, ele tem a parte traseira em metal também. Inclusive ficou um acabamento mais harmonioso, ficou mais bonito em relação ao Metal. Mas o legal é que ele também traz os sensores digitais. E olha, se eu não estou enganado, esse aqui é o primeiro a ter os sensores digitais com toque. Então olha só, basta eu encostar aqui na tela que ele desbloqueia. Por exemplo, o Note 5 que eu tinha, o S6, o S7, você precisa apertar a tecla Home para poder desbloquear, para ele reconhecer que você está tocando no botão Home, nos sensores digitais. Mas aqui não, aqui você simplesmente encosta e ele desbloqueia. Isso aqui é muito bom, o sensor por digitais já é ótimo. Se é um sensor apenas por toque, é melhor ainda. E vocês viram que ele é bastante rápido e detecta muito bem aí as suas digitais para desbloquear a tela. É um aparelho muito bem construído, ele tem apenas 7,9 mm de espessura, deixa eu aproximar. E aqui vocês estão vendo algo bem curioso desse aparelho, aqui o alto-falante externo dele, ó, fica na lateral. E é uma posição boa, apesar de ser diferente, porque o som externo dele é muito bom, tanto para viva voz, quanto para ouvir música, quanto para assistir os vídeos. O resultado ficou muito bom. E aqui do lado temos também o botão liga-desliga. Na outra lateral, a gente pode ver que temos os botões de volume, deixa eu ajustar o foco, e também temos duas bandejas. É outra característica legal do J7 Prime. Ele vem com, nessa primeira bandeja, uma entrada para SIM card e na outra bandeja temos uma entrada para um segundo SIM card mais um cartão de memória. A maioria dos aparelhos que estão chegando hoje no mercado usam apenas uma bandeja com dois slots, onde você coloca no primeiro o SIM card e no segundo ou você usa um segundo SIM card ou um cartão de memória. O J7 Prime ele permite usar dois SIM cards mais o cartão de memória, algo que é bem legal. A tela dele, que é o assunto mais polêmico do J7 Prime, tem 5,5 polegadas de diâmetro e tem a resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. É uma tela TFT, uma tela LCD TFT com painel PLS. E essa questão de usar o nome TFT deixou muita gente com o pé atrás, porque antigamente os aparelhos vinham com telas TFT e elas eram horríveis, principalmente quando você ia ver o ângulo de visão, quando você olhava a tela mais de lado, você não conseguia enxergar nada e não ficava muito definido também as imagens. Isso não acontece no J7 Prime porque ele usa um painel PLS, como eu falei para vocês, então a qualidade da tela é muito boa. Mas aqui vai um puxãozinho de orelha para a Samsung, porque eu não entendo o motivo que fez eles tirarem a tela AMOLED, que é a melhor tecnologia disparado, tem as cores mais vibrantes, tem um contraste muito superior, é uma tela que até economiza energia dependendo da situação. Então não sei por que no J5 Metal tínhamos o AMOLED e a Samsung trocou aí pela tela LCD, fica esse puxãozinho de orelha, mas ainda assim é uma tela muito boa, vocês vão curtir bastante, não tem do que reclamar. Mesmo com essa tela grande, ele tem uma boa pegada, vocês podem ver que ele se encaixa muito bem na minha mão. E é um aparelho que é muito bonito, apesar da frente ser a de um smartphone Samsung, né? Não tem como não confundir. Achei que ficou bem legal essa solução que a Samsung usou aqui com a tampa traseira em metal e as bordas sendo uma continuidade dessa tampa traseira. Ficou um visual bem discreto, ficou muito bonito, principalmente nessa cor branca aqui. Mas ele também tem a versão preta, que é um preto meio azulado, né? E tem uma versão com a tampa traseira na cor rosa. E aqui eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas o vidro dele usa aquele formato 2.5D. As bordas elas são curvadas, é algo que estão usando bastante aí nos smartphones, mas fica um resultado muito bonito. Ah, e aproveitando aqui que eu estou mostrando para vocês os botões capacitivos,
Aqui o de voltar e aqui o de multitarefa. Eles não têm retroiluminação, que é algo que eu não gosto muito, porque fica um pouquinho difícil de identificá-los aí no escuro, principalmente no caso da Samsung, que gosta de inverter os botões em relação aos demais fabricantes. E aqui no centro temos o botão físico do Home, também os sensores de impressões digitais. Como eu falei para vocês, olha, ele é clicável, mas para você desbloquear você não precisa clicar, basta você encostar o dedo. E duas informações importantes. Mesmo sendo um smartphone recém-lançado, o Galaxy J7 Prime ainda utiliza o conector micro USB. Ele não usa o novo USB tipo C, tá? Aqui a gente pode ver. E ele também vem com a entrada para fone de ouvido, ela fica posicionada aqui na parte de baixo. Em matéria de câmera, ele vem com um sensor traseiro com 13 megapixels. Olha só, estou aqui na parte de trás. E é um app de câmera simples, limpo e direto também. A Samsung conta inclusive com um modo Pro aqui, onde dá para você fazer ajustes do ISO, também do balanço de branco. E ela tem um sensor traseiro com abertura focal de 1.9. Isso significa que ele consegue captar uma quantidade maior de luz em ambientes pouco iluminados, algo que é bem legal, já que a maioria das fotos a gente tira aí em ambientes fechados. Em relação à qualidade da câmera, ela é muito boa, ela consegue inclusive filmar em Full HD e conseguir tirar fotos bem legais, com boa iluminação. Ele também conta com flash. A parte de gravação é possível tirar fotos enquanto você filma, dá para você fazer um zoom digital, dá para você ligar o flash, desde que faça isso antes de começar a gravar. Enfim, o resultado é muito bom. E aqui estão os modos que a câmera conta. Aqui uma coisa que eu não gostei é que o modo HDR e o modo de foto sequencial, eles são num app à parte, eles não estão no modo automático. Então você tem que acioná-los aqui através do aplicativo para poder escolher a opção. Mas ele também conta com esses outros modos. A câmera frontal conta com um sensor de 8 megapixels. Aqui a gente pode ver, ele também permite tirar fotos enquanto você faz a filmagem. E o legal é que ele tem um flash também, ele tem um flash frontal que fica aqui nessa região, só que você tem que acioná-lo manualmente, seja para tirar fotos ou para fazer gravações. Veja que ele não é aquele flash que fica mais intenso na hora de tirar foto, e ele também não tem detecção automática, você tem sempre que acioná-lo antes de fazer a gravação ou antes de tirar foto, mas ainda assim ele funciona muito bem. Tem um modo aqui em embelezamento para você tirar a foto, e o bacana é que essa câmera frontal também filma em Full HD. No geral, o app aqui é ótimo, as fotos ficaram muito boas mesmo. A única ressalva é que esse smartphone está na mesma faixa aí do Zenfone 3 de 5.2, e o Zenfone 3 consegue filmar em 4K, em Full HD a 60 quadros, e ainda conta com um estabilizador óptico de imagem, enquanto que no J7 Prime só temos o estabilizador eletrônico, que tem uma qualidade inferior ao estabilizador óptico. Mas ainda assim, as fotos são muito boas aqui, vocês não vão se decepcionar. Em relação à interface, felizmente a Samsung adotou cores mais discretas, largou aquele verde brilhante com um fundo azul que usava nos smartphones mais antigos, e ela está muito boa. Aqui vemos a barra de funções, por exemplo, olha só, com todas as funções, dá para você habilitar Wi-Fi, Bluetooth, também dá para você personalizar. Embaixo temos notificações. Aqui mostrando o menu de configurações. Esse aparelho ele vem com o Android 6.0 Marshmallow. Ele tem alguns recursos interessantes, como por exemplo o acionamento da câmera com 2 toques aqui no botão Home. E olha que é muito rápido e funciona até mesmo com a tela desligada, olha só. É um recurso que eu acho bem legal. Ele também tem a opção de diminuir a tela tocando 3 vezes aqui no botão Home. Ele tem aquelas funções para você atender o telefone quando você coloca no ouvido, silencia quando você coloca em cima da mesa, quando está tocando. Então ele tem esses recursos, não é nada exagerado, assim como os aplicativos que vêm pré-instalados não são muitos, o que é muito bom. E isso até que nem seria um problema tão grande, já que esse aparelho vem com 32 GB de armazenamento e ainda tem entrada individual para cartão de memória. Então, espaço não vai ser problema com esse aparelho. Aqui a gente vê que a interface ela se comporta muito bem, ela é bastante rápida, olha só. Aqui a gaveta de apps, vocês estão vendo que o aparelho se comporta muito bem. E em relação à performance, ele utiliza uma CPU octa-core ARM Cortex A53 rodando a 1,6 GHz. A GPU é uma Mali T830 e ele vem equipado com o chipset fabricado pela própria Samsung, o Exynos 7870.
é uma chipset com um desempenho intermediário para os padrões atuais, intermediário um pouquinho mais pro avançado, e ele rodou muito bem games como Asphalt 8, Asphalt Nitro, Dead Trigger 2, Unkilled, Gods of Rome. Ele se saiu muito bem nos games. Porém, eu percebi que em algumas situações os jogos estavam erroneamente selecionando o nível de detalhes no máximo, então ele ficava bastante lento na hora de executar os jogos, com uma performance inferior aí a aparelhos básicos. Mas aí quando eu entrei nas configurações eu percebi esse erro, fiz a correção e aí ele rodou muito bem. Mas no geral você vai conseguir rodar jogos pesados com nível de detalhes no básico ou no médio. No avançado a performance vai ser prejudicada. E outra coisa que eu estou curtindo demais no Galaxy J7 Prime é a sua bateria. Ela tem 3.300 mAh, um valor muito bom e tem durado bastante. É um aparelho que eu raramente preciso carregar antes do final do dia. Quase sempre a bateria dele aguenta o dia inteiro e ainda sobra aí 30, 40% de carga, dependendo da situação. Quando eu faço um uso muito intenso, com o Bluetooth sempre ligado, com a tela sempre ligada, com jogos, aí sim eu preciso recarregar, mas a duração da bateria dele é muito superior à da maioria dos aparelhos que andei testando aí, uma ótima surpresa. Se você gosta de bateria, essa aqui é uma ótima opção para você comprar aí. Nesse aspecto ele mandou muito bem. Enfim galera, o J7 Prime tem se mostrado uma ótima surpresa. Tem suporte a temas também, a interface dele ficou muito bonita. É um aparelho com um design muito elegante. Essa versão branca aqui com a tampa traseira dourada eu achei bonita demais. Tem um dos melhores recursos da atualidade, que é os sensores digitais por toque. Tem ótimas câmeras, tanto traseira quanto frontal. As duas filmam em Full HD. As duas têm um flash aí para auxiliar em ambientes com pouca iluminação. E as duas têm abertura focal de 1.9, o que é um ótimo valor. O Galaxy J7 Prime está custando aí na faixa entre R$ 1.400 e R$ 1.600. É um valor muito bom, um valor na faixa aí dos intermediários. Porém, ele tem bons concorrentes, como o Zenfone 3 5.2 e o Moto G4 Plus. Em matéria de performance, o Zenfone 3 se saiu melhor, mas o J7 Prime superou o Moto G4 Plus. Mas todos eles aí estão mais ou menos na mesma faixa de recursos. Dependendo da situação, um ou outro vai ter alguma vantagem. Mas se você curte Samsung e você está louco aí por um smartphone com um bom desempenho, com um bom design, um bom preço, tá aqui o J7 Prime é uma das melhores opções aí nessa categoria. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal do Cidade Tech. Conheça também o site, olha só, ele está até aqui, o site com todos os vídeos dos parceiros que estão na descrição do vídeo. Aproveite também para conhecer todos os parceiros. E se você não conhece o Brasile Geeks, fica aqui também o convite, dá uma passadinha lá, conheça os meus vídeos, o meu trabalho e aproveite, torne-se um Big Geek se inscrevendo no canal. Obrigado, um abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!